A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na Igreja Cristã de Antioquia. Nós estamos estudando, fazendo o nosso seminário de escatologia, e nós já estudamos sobre o arrebatamento da igreja. E eu gostaria de convidar a Tatiana, que ela queria dar um testemunho em relação ao arrebatamento da igreja. Vamos ver o que ela tem para contar para a gente. Logo assim, em seguida, a gente vai dar continuidade ao segundo módulo. Vamos lá? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tatiana, para quem não conhece. Eu fui criada nessa igreja, desde pequenininha eu venho aqui. E Deus sempre falou comigo em sonhos, desde criança. E eu lembro de um que foi muito importante na época, que foi uma batalha espiritual que eu tive em sonho. Eu orava muito por uma família que era macumbeira, e minha mãe sempre me instruiu para orar por eles. E eu sempre orava todas as noites. E uma noite eu tive uma batalha espiritual diretamente com Satanás. Eu estava na casa deles e Satanás entrava com um anjo demoníaco e tentava entrar no quarto dessa senhora, que era uma das senhoras que eu orava por ela também. E eu ficava na frente, não deixando ele entrar, e de repente Deus me deu uma espada e ele recuou com a luz da espada, e ele foi e olhou nos meus olhos e falou que voltaria, mas foi embora. E desde então eu sempre tenho sonhos espirituais, muitos com ondas grandes, com o mar revolto, e a água mesmo, o mar tentando me puxar, e eu era firme e não deixava isso acontecer. Eu acredito que são batalhas espirituais que eu passei muito grandes na minha vida. Eu estou um pouquinho nervosa, desculpa, porque estou aqui na frente. E eu passei por muitas batalhas espirituais, inclusive na minha pré-adolescência e adolescência eu me afastei de Jesus. Fiquei um tempo afastada, e eu sei que Deus me livrou em muitos momentos. Eu fui para muitos lugares longe, eu fiz muitas coisas, e o Senhor estava ali, mesmo não merecendo, Ele me amava e cuidou de mim, me preservou. E desde então, mesmo eu não merecendo, Ele continuou me dando sonhos espirituais. Um deles eu me lembro, que eu até anotei aqui, eu preparei um estudo para falar para vocês um pouco das minhas experiências espirituais. E eu lembro de um que eu estava aqui em Copacabana, e era noite, era como se todo mundo estivesse fugindo, era como se fosse o fim, e eu estava num prédio, no topo de um prédio, com muitas pessoas, e as estrelas passavam como foguetes. Era como se o mundo realmente estivesse acabando. E eu busquei isso na palavra, e na palavra de Deus fala que na segunda vinda dele, né, que quando ele vem nos buscar vai ter o arrebatamento, e quando ele vem para depois ter o milênio, o céu cairia, muitas coisas no céu. Eu até anotei aqui, eu posso pegar aqui rapidinho. Tá. Eu anotei aqui algumas coisas. Em Mateus 24, 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E foi esse sonho que eu tive, e todos estavam muito assustados, era uma aflição terrível, e as estrelas passavam como foguetes nos céus, e foi bem tocante. E um sonho muito importante que eu tive no ano passado, foi mais ou menos em junho do ano passado, e eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Parecia mais uma visão, porque quando eu acordei, parecia que eu não estava dormindo, foi algo muito real, que eu demorei alguns minutos para me tocar, que aquilo realmente era um sonho, que não estava acontecendo. E no meu sonho, eu vou contar agora para vocês como foi. Eu andava numa rua, era dia, e estava deserto, e eu não sentia mais a presença de Deus. É como se o Espírito Santo tivesse sido retirado, e eu me sentia um vazio. Era como se eu buscasse a Deus e não tivesse mais aquele sentimento, aquela sensação de Deus estar presente e me enchendo. E aquilo foi muito triste, eu andando, e de repente subi no prédio, cheguei num apartamento que tinham pessoas que frequentavam a igreja, que era uma igreja, e no arrebatamento também ficaram. E essas pessoas se reuniram, unindo forças, buscavam a palavra. Eu lembro que todos
estamos sentados lendo a Bíblia e buscando. E, inclusive, encontrei uma pessoa que eu conhecia nesse lugar. E eu falava, você está aqui? Aí a pessoa falava, eu também estou aqui, não sei o quê. E eu fui, desci. E quando eu desci desse apartamento, eu cheguei na rua e encontrei uma outra pessoa que eu conhecia também. E que me contou que 2 pessoas que eram da minha família haviam ficado também no arrebatamento. E essa pessoa falava para mim, o arrebatamento aconteceu. Eu falei, eu sei. E no meu sonho eu tinha ficado, e a sensação que eu tive de não ter Deus, de ter ficado, foi a pior. É uma sensação assim de tristeza, de vazio, que eu não quero que ninguém sinta. E nessa manhã Deus me usa para falar com algumas pessoas aqui que Ele ama vocês e Ele tem um propósito para a vida de cada um aqui, como Ele tem na minha. Como eu mesmo não merecendo limitações, Ele fala comigo. E Deus tem sido assim na minha vida algo tremendo. Eu tenho buscado muito mais a Deus e Deus tem me enchido. Me enchido com o Teu Espírito Santo, me enchido para falar para as pessoas. A vergonha que eu tinha antigamente foi embora. E hoje em dia eu não tenho mais vergonha. Eu estou aqui na frente falando para vocês algo que eu não faria um tempo atrás. E Deus tem ungido a minha vida, tem me usado, e eu sei que Ele vai me usar muito mais. Eu sinto muitos desejos no meu coração e eu sei que Deus vai usar muito a minha vida. O tempo que eu perdi eu vou recuperar. Que agora, e eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida para conseguir muitas almas para Ele. Que muitas pessoas que estão afastadas vão voltar para Ele através de mim. E eu creio nisso, eu quero estudar a palavra para eu conseguir isso. Eu estava sentindo uma vontade muito grande de conhecer mais a palavra, de estudar mais a palavra. Aonde eu estava, o louvor era muito bom, porém a palavra não me enchia. Eu queria aprender. Então, eu estou aqui nessa igreja hoje porque eu quero aprender. Eu sei que a Lúcia, o pastor Eugênio, eles são pessoas que vão me ensinar a palavra para eu poder levar essa palavra para outras pessoas. E eu queria pedir para a igreja só abrir na Bíblia. Já está separado aqui. Romanos 8. Versículo 31, a partir do versículo 31. Quando todos abrirem, eu queria que nós lêssemos juntos. Todos acharam? Digam amém. Amém. Fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Eu quero que os irmãos tenham certeza disso. Então vamos ler juntos. 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aleluia. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E é isso que eu falo para os irmãos hoje, essa manhã, que nada pode nos separar do amor de Deus. E que da mesma forma que Ele me ama e fala comigo, Ele também pode amar vocês dessa maneira e falar com vocês também. É só vocês buscarem, orarem, pedirem a Deus que Deus vai encher a vida de vocês como tem enchido a minha. E essa manhã eu quero entregar esses sonhos que eu tive, minha vida espiritual, e agradecer a toda a igreja por ter me recebido com muito amor e carinho. E amém. Então, para quem está na internet, tudo que eu falei aqui, eu falo novamente. Para você, se você está afastado de Jesus, volta para Ele. Está tudo muito próximo, porque eu tenho sentido no meu coração, a vinda de Jesus está muito próxima. Tem até uma situação que eu não contei aqui, que eu até me lembrei agora, foi
eu acordei de madrugada para fechar a janela. E Deus falou comigo. Ele me acordou para eu fechar a janela para Ele falar comigo. E citou aquele versículo que Ele fala que quando dois estiverem na cama, um será tomado e deixado o outro. E aí eu senti mais ainda que Jesus está às portas. Ele realmente está voltando. Então, se você estiver afastado, volta para Ele. Não tem mais tempo a perder, Ele está às portas. Eu tenho sentido isso no meu coração ardendo. E eu sei que Ele pode voltar agora, daqui a 10 minutos, a qualquer momento. Então, o tempo que você tiver na sua casa, ajoelha e ora. Pede a Deus. Pede perdão para Deus de todos os seus pecados e volta para Ele. Amém. Amém. Ok, se você não assistiu a aula do arrebatamento, você pode ver no vídeo anterior e você vai entender direitinho o que a Tatiana falou. Amém? Obrigada, Tati. Amém.